Eu acho que você tem razão, mas a igreja não funciona assim. É. Isso é claro. E não vai mudar tão cedo, ao menos que mude o Código de Direito Canônico, né? Porque enquanto organização ela tem, e essas pessoas sabem disso e se seguram nisso. É. Inclusive alguns bispos, inclusive alguns cardeais, inclusive, né? Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Descomplica TID, o podcast de treinamento e desenvolvimento humano mais completo e o mais querido do Brasil e também dos países de língua portuguesa. Nós estamos de volta, o primeiro episódio de 2025, o início do nosso terceiro ano das nossas gravações. Me chamo Sulinho, seu host. Agradeço a cada um de vocês que nos acessam semanalmente para ouvir e, ouvindo, refletir e se desenvolver. Essa é a nossa máxima que nos direcionou nesses 3 anos de trabalho. Completamos agora, em julho e agosto, 3 anos. Meu abraço digital a todos os mais de 3.200 inscritos no nosso canal do YouTube, pessoas fiéis que ouvem com qualidade, que não estão atrás de besterol na internet, e também aos milhares de ouvintes que nos ouvem no Spotify e no Apple Podcast. Muito obrigado. É por vocês e para vocês que nós estamos aqui. E faça sempre isso, invista essa hora semanal para nos ouvir, seja no carro, no transporte público, na bicicleta, cozinhando, na academia, levando o cachorro para passear. Eu espero que depois de ouvir os nossos episódios, você possa se tornar mais feliz, mais preparado, mais inspirado para enfrentar os desafios do dia a dia e, por que não, também mais desenvolvido profissionalmente e saber enfrentar aí os leões do mundo corporativo. Gente, nós vamos começar o ano a todo vapor, trazendo para falar conosco uma convidada muito especial, porque não é de hoje que nós falamos da influência das redes sociais na vida das pessoas, na mudança de seus comportamentos, no seu modo de viver, de falar, de escutar, de compreender o mundo, de interpretar as informações. Nós tivemos ao longo aí desses últimos 20 meses, 18 meses, dezenas de episódios nesse contexto. A gente abordou a influência das redes no desempenho, nos resultados corporativos, no desenvolvimento das soft skills, nas habilidades interpessoais, e hoje nós vamos falar um pouquinho como elas influenciam na evangelização. Em um mundo tão polarizado, tão dividido, onde a prepotência e o ego são sinais de força, e as qualidades primeiras de Deus, que são a misericórdia e o amor incondicionais, são vistas como sinais de fraqueza, a fé e o modelo de vida de Jesus de Nazaré está esquecido. Você, sendo cristão ou não, espírita, budista, evangélico, ateu, não importa. Se nós falarmos da figura de Jesus de Nazaré, a figura do Jesus histórico, nós vamos ver um modelo de vida que pode e deve influenciar na humanidade dos seres humanos. E, hoje em dia, nós temos essas ferramentas das redes sociais que acabam sendo utilizadas, muitas vezes, de forma indevida, relativizando os fundamentos do Evangelho e levando a fundamentalismos políticos e religiosos. Nesse sentido, no ano passado foi lançado este livro chamado Influenciadores Digitais Católicos, por 5 autores, e nós estamos trazendo aqui a professora Alzerinha Rocha de Souza, uma dessas autoras idealizadoras desse livro, pela editora Paulus, para falarmos sobre os impactos das mídias sociais na evangelização. Ela é bacharel em teologia pela Universidade Católica de São Paulo, tem mestrado pela Universidade de São Damaso, em Madrid, doutor em teologia
pela Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, pós-doutor em Ciências da Religião pela Universidade Católica de Pernambuco, membro da Sociedade Internacional de Teologia Prática, coordenadora do Observatório Eclesial do Brasil, fundadora e colaboradora do Centro de Pesquisas e Documentação José Comblan, também é vice-líder do grupo de pesquisa José Comblan, da PUC São Paulo, e atualmente é professora e coordenadora do mestrado no ITESP, Instituto de São Paulo de Ensino Superior. É com grande alegria e honra que nós damos as boas-vindas à professora doutora Alzirinha Rocha de Souza. Bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer tê-la conosco. Obrigada, Michel. Obrigada pela acolhida, pelo convite. Eu queria aproveitar para cumprimentar aqueles e aquelas que depois vão poder nos acompanhar e refletir conosco um tema que a mim é tão caro, não é? Que é o tema da evangelização ou da missão, não é? Da igreja e do anúncio do evangelho nas novas formas de tecnologia que são as redes digitais. A gente que agradece, né, o seu tempo aí tão corrido de estar conosco, dividir o seu conhecimento, os seus insights. Vamos começar então falando sobre a ideia do livro, né? Quando surgiu, né, a ideia, de onde surgiu, qual foi o fim último da ideia do livro, né, e como que ele foi estruturado? Conta um pouquinho aqui para nós. Então, o livro ele surgiu de uma necessidade da Igreja do Brasil, não é? Então, Dom Joaquim Moll, quando era o bispo referencial da comunicação da CNBB, esse é um tema que a ele sempre foi muito caro e muito curioso, porque começou nos últimos 10 anos a Igreja do Brasil a ter um movimento muito forte de atuação de religiosos, padres, leigos e leigas falando em nome da Igreja nesses espaços digitais, mas sem nenhuma análise mais aprofundada. Então, o fenômeno foi se estabelecendo sem muito critério, não é? Não um critério normativo de como fazer, o que falar, mas sem nenhum aprofundamento de dizer qual é a melhor forma ou de pensar elementos primeiros para se chegar a elementos mínimos da melhor forma de atuação daqueles que falam em nome da igreja, no meu caso, e o livro é voltado para a Igreja Católica, não é? Mas eu acho que ele vale como intuição também para ampliar um pouco, dizer qual é a melhor forma de se anunciar o elemento do religioso nesses espaços digitais. Então, Dom Joaquim Moll, enquanto reitor da PUC Minas, ele nos convidou, formou essa equipe, somos 5 professores doutores, 4 da comunicação, eu especificamente da teologia, a Aline também, comunicação e teologia, e nós nos reunimos para desenhar a primeira pesquisa, e de fato essa é uma pesquisa acadêmica, a primeira pesquisa acadêmica com método, com uma hermenêutica que lhe é própria, para tentar fazer uma aproximação, não é, desse tema da comunicação do religioso nas redes digitais. Não é? Quem eram esses que são chamados influenciadores digitais católicos? Não é? O livro e a pesquisa, obviamente, não como toda pesquisa, né? Ela não tem nenhuma pretensão de encerrar o tema em si mesmo, mas ela é uma constatação de uma análise de 5 objetos de estudo. Nós escolhemos 5 pessoas que atuam fortemente nas redes sociais em perspectivas completamente diferentes uma das outras, e analisamos esse conteúdo durante o ano de 2021, dia após dia, o que se postava nas redes, ou né, seja no Instagram, no Facebook ou no YouTube, e analisamos esse conteúdo para ter uma primeira percepção daquilo que se fala ou se mostra e que se julga ser um processo de evangelização. Porque uma das questões primeiras, Michel, dessa nossa busca era perguntar, afinal de contas, tudo que se fala nas redes sociais é evangelização? Não.
Obviamente que não, né? Quer dizer, ser um evangelizador, por exemplo, é não ser um eu evangelizador, né? Tem gente que está nas redes sociais falando de si, Sim. né? A mensagem morre nele, não passa por ele e vai a algum lugar. Então, nós tentamos identificar nesses 5 objetos de estudo quais eram, e aí nós criamos aí 4 perspectivas de análise, né? Tá. Primeiro, a persona, não é? Quer dizer, quem é esse personagem que aparece nas redes digitais? Tá. E esse personagem diz muito da maneira como essa pessoa particularmente se construiu, ela reproduz isso tranquilamente em todos eles, não é? Então, quem é esse objeto de estudo? Como é que ele se tornou um influenciador digital? Porque tem gente que parece que saiu do nada, de uma hora para outra, atinge um número de seguidores enormes. Então, Sim. qual é o mecanismo que está atrás disso para a pessoa se sustentar nesse mercado? Porque as redes digitais, ela é mercadológica, Sim, não é? sim. Ela é técnica e mercadológica. Então, quais eram as influências, né? Depois, a performance, quer dizer, como é que se manifesta a influência de cada um deles, o seu estilo de comunicação, as referências de outros influenciadores digitais, os capitais sociais que ele aporta na influência. Quer dizer, influenciar significa levar ao outro a fazer uma coisa que talvez ele nem tenha pensado em fazer antes. Eu mudo a visão e a praxis do outro. Para isso, o influenciador, ou aquele que pretende ser, ele aporta capitais sociais, econômicos, comunicacionais, relacionais, que fazem uma identificação com aquilo que o interlocutor busca, né? Depois, o conteúdo, então, as questões e as pautas que são defendidas por cada um deles. E aí é importante dizer, e eu gosto sempre, todos nós, né, da equipe do livro, gostamos sempre de reforçar que nós temos arquivados dia a dia de cada um deles, porque as redes a pessoa pode retirar. Sim, pode apagar a Né? evidência. Pode apagar a evidência e depois dizer que nós falamos o que não foi. Não é? Então, o livro contém algumas fotos, contém gráficos, etc., mas nós acompanhamos, então, essa pesquisa tem um anexo de documentos enormes, não é? Que também era uma forma de precaução, sim. né? Da publicação. As formas como eles se expressam, esse conteúdo, o que esse conteúdo tinha exatamente de alinhamento com a Igreja do Brasil, com a Igreja do Papa Francisco atualmente e com o Evangelho. Até que ponto eles se colocam em linha com esses 3 elementos, já que estamos falando em nome da Igreja, sim, e já que 4 deles são padres, não é? Qual é o alinhamento e qual é a linha religiosa, teológica, política, ideológica que permeavam esses documentos, né? E que permeiam até hoje porque eles continuam na mesma linha, né? Ninguém mudou. Ninguém mudou. E por último, nós analisamos a interação. Tá. Então, como é que cada um deles interage naqueles comentários, não é? Das redes, como é que cada um deles interage nas redes sociais, interage com os seus públicos. Porque essa pesquisa ela não morre aqui. Sim. Então, o grupo agora, e nós estamos buscando uma maneira de financiar esse outro lado da pesquisa, que é analisar os públicos, não é? Então, quem são essas pessoas que seguem esses influenciadores? Não exatamente esses 5, a gente pretende redesenhar, tá, mas o que leva as pessoas a achar que estar nas redes digitais é um exercício por excelência do religioso, não é? Do religioso cristão. Quer dizer, eu sou católico, mas eu sou um católico de redes sociais. Eu elimino a comunidade, elimino o vínculo, não é? O meu vínculo de pertença passa a um outro estado de ser, né? A gente brincava lá que a água ela evapora, ela é líquida e ela é sólida, vai mudando, né? Então, o religioso, nós vivemos numa época das tecnologias que o religioso, de fato, ele vem mudando a sua expressão, não é?
mas que não elimina, pelo menos para o catolicismo especificamente, não elimina o vínculo pessoal e o vínculo comunitário. O Entendi. próprio do cristianismo católico é ser comunitário, Sim. né? É ser uma comum Essa é a unidade origem. de pessoas, Essa é a origem, né? né? Então, que as redes existam e que as pessoas possam exercer aí parte, não é, do seu estágio religioso, tá ótimo. Mas elas são meios e elas não são fins. E Esse é elas, que é o e ponto. elas acabam se colocando como fim, né? Então, É, do que você falou da estrutura metodológica, eu acho que isso também é importante, né, reforçar, porque esse estudo aqui que vocês fizeram não é um achismo, né? Não é uma não opinião é. pessoal, né? Tem uma metodologia científica para estruturar os dados que vocês coletaram. E eu queria falar o meio, tá? Veja, como que ela chegou e como que ela se posiciona tem a ver aí com a sua história de vida, sua formação, etc, né? E como que ela interage também, acaba sendo uma consequência, né, do seu posicionamento. Eu queria pegar esse filé mignon aqui, se eu podia falar dessa Uhum, maneira, né, que é como que ela se posiciona. Por nós termos aqui das 5 figuras, 4 padres, né, pressupõe-se, né, que eles falem em nome da igreja. Pressupõe-se porque eles são uma figura da instituição. Porém, quando a gente começa a ouvi-los, né, e a ler também os seus posts, a gente começa, né, fazendo uma análise crítica, a identificar que falta ali o exemplo de Jesus como prática. Fica muito, em alguns, né, muito nos dogmas, principalmente ali de Trento, batendo firme, nas regras, na rigidez, na punição, né? E se esquece do verdadeiro exemplo de Jesus, né, que veio e nunca condenou ninguém, né? E se esquece também que a própria institucionalização da organização da igreja não foi um pedido de Jesus, né? Jesus não veio fundar uma igreja, né? Ele veio trazer a mensagem de Deus, né? Como misericórdia, como amor, mostrando como que a gente deve viver em comunidade. E a gente percebe nessas figuras que isso fica esquecido e acaba sendo contagiante num mundo muito fundamentalista que a gente vive, aonde as pessoas se prendem, né, em suas verdades e formam-se bolhas, né? A gente percebe isso muito nas redes sociais. Então, quem segue uma determinada figura, ela não se abre à opinião do outro. O outro está sempre errado. E uhum. dependendo como se você se posiciona, eu gostei até aqui dos arautos digitais, você acaba influenciando um certo antagonismo entre as pessoas. Então, algo que deveria unir pelo amor, pela Divide, misericórdia, acaba né? dividindo, né? É, dessas figuras, né? A gente não precisa aqui falar em nomes, né, Uhum. para não causar desconfortos, mas vocês sentiram, principalmente dos 4 presbíteros aqui, né, que indiretamente a gente acha que está representando a igreja, muitas falhas nesse conceito de Jesus, de realmente do que se prega no evangelho? Então, sim. Então, sim, e eu acho que tem uma questão que vai por detrás disso tudo, né?
que é a intencionalidade de atuação nas redes digitais, né? Isso é muito claro. Se o leitor que vai pegar o livro vai perceber que cada um, à luz do conteúdo, e aí você disse uma coisa certa, não é um achismo, Sim. é uma análise. Sim. Então, cada um tem uma intencionalidade de dizer o que diz, publicar o que publica. Então, nós trabalhamos a partir de 3 eixos. Um eixo, analisando isso que você está me perguntando. Vou chegar lá, se diz de Jesus ou não, através desses 3 eixos. Então, o eixo comunicacional-cultural, depois o sociopolítico e o teológico-eclesial. Então, nesse eixo comunicacional-cultural, nós achamos aí, em plataformas variadas, por exemplo, gente que comunica humor. É um padre que fala de humor, de piadinha e de coisas engraçadas, às vezes até de extremo mau gosto e desrespeitoso, não é? E eu acredito, e ele diz isso, que isso é uma renovação, ele diz numa entrevista, que isso é a renovação da forma de ser igreja. Mais ou menos. Não acredito que a renovação da forma de ser igreja seja desrespeitar as pessoas com piadinhas, enfim, né? Então, nós achamos aí psicologismos, não é? Um outro que diz o tempo inteiro de psicologismo, Jesus raramente passa nesse discurso, Sim. não é? Um padre que vai para as redes sociais, que pressupõe ser um evangelizador, quem quer um psicologista procura um psicólogo. Sim. Né? E, aliás, é uma pessoa preparada para isso. Né? Um terapeuta bom resolveria. Então, achamos aí psicologismos, achamos esse ordenamento moral, um cristianismo de fórmula, né? Farisaico, aquilo que o cristianismo nunca foi. O cristianismo, seja ele qual seja, ele é de sentido, de Joseph Moir, o jesuíta, que é tão caro a nós, a ordem dos jesuítas, né? O jesuíta francês, ele vai dizer... no seu livro O Espírito do Cristianismo, ele vai dizer: o cristianismo é de sentido. Ele só existe porque as pessoas o ressignificam e o experienciam enquanto vivência com a pessoa de Jesus. Isso é o cristianismo. Sim. Não é? Esses liturgismos excessivos, essa moral excessiva, Dogmas. essa categoria de modéstia, o pode, não pode. Comblan, que é o nosso autor, não é? Que nós participamos no grupo de pesquisa, Comblan vai dizer assim: o catolicismo estrito só está nos livros. Sim. Fora isso, ele só está no papel. Fora isso, graças ao bom Deus, ele é ressignificado, porque cada um apreende essa relação com a pessoa de Jesus de uma maneira que lhe é própria. Sim. E hoje, nas redes sociais, essa valorização da estética, essa valorização que tudo isso leva, né? Dessa celebridade de alguém que se arroga de uma verdade, né? Que se arroga de uma importância que ninguém mais na igreja sabe nada, e ele tem um que diz: eu descobri a verdade. Estudei em Roma, estudei na Gregoriana, imaginando os jesuítas, ouvindo isso. Mas eu, sozinho, descobri a verdade, e isso ele continua vendendo nos seus cursos, nos seus canais. Né? Então, é uma forma de um contrassenso com a pessoa mesmo de Jesus, que Jesus nunca se arrogou de verdade para nada. Não é? Ele é a verdade para nós, segundo o nosso conceito de fé, porque ele é, mas ele nunca disse eu sou, só eu tenho razão, e ou está comigo ou não está comigo. Aliás, o verbo era outro. Quem não está contra mim está comigo, não importa quem seja esse alguém. Então... E sempre foi de convite, né? Sempre foi de convite. Nunca foi de obrigação, né? E alguns desses objetos, eles entram na rede para fazer magistérios paralelos e bolhas sociais, bolhas digitais, sociais e digitais. Então, existe o grupo do fulano que está em contra do grupo do ciclano. E aí atacam claramente... os bispos atacam a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, atacam o Papa Francisco. O Papa não sabe mais nada. Aliás, o Papa é o anticristo ultimamente está uma falta de cerimônia, diria minha mãe, no auge dos seus 94 anos. Está uma falta de cerimônia hoje, né? Todo mundo acha que ninguém mais sabe nada. Quer dizer, se o Papa não sabe nada, então quem é que sabe, né? Inclusive, é contra um dos dogmas da igreja. Exatamente. Né? Então, há uma distorção nesse eixo comunicacional
que leva claramente as pessoas a se informarem ou se formarem pelas distorções e não por aquilo que é. E isso é de uma irresponsabilidade muito grande. Então, se a pessoa quer falar aquilo que ele é e não o que está em comum unidade eclesial, isso não quer dizer que na igreja a gente não possa se diferenciar e pensar de formas distintas. Muito pelo contrário. A riqueza da comunidade eclesial é que existam pessoas que pensem diferentemente. É isso que faz, inclusive, a teologia evoluir. Né? A gente não repete, nós não somos um discurso de repetição. Né? Mas também não somos o discurso de ruptura. Sim. E essas pessoas, elas rompem com o movimento da história. Esse movimento restrito de fórmulas, de ataques, de magistérios paralelos, tem coisas que a igreja não diz mais há não sei quanto tempo que essa gente resgata como se fosse uma verdade. Uma verdade. E aquele que ouve não está sabendo nem o que evoluiu, nem o que deixou de evoluir, compra essa ideia como de fato fosse uma verdade. Então esse é um eixo. O outro eixo que se vincula a esse é o sociopolítico, né? Muito vinculado a essas distorções. Não é? Então, nós encontramos aí um sociopolítico conservador, não é? Ideológico, que se alinhou, de fato, a essa... eu não gosto dessa denominação esquerda e direita, mas para facilitar a vida de quem está nos ouvindo, né? A essa organização direita de política, não é? Que joga e que é completamente contrária aos valores do Evangelho. Uhum. Né? É gente que despreza a gente que despreza os pobres, é gente que despreza a humanidade das pessoas. Né? E assumem essa linha. Por outro lado, nesse mesmo grupo aí estudado, tem gente que tem uma isenção programada. É aquele que o mundo está caindo à volta dele e ele está dizendo... de amenidades. Está fazendo piadinha. Está fazendo piadinha, está dizendo do show que ele vai fazer, da roupa que ele está usando, do óculos que ele está vendendo, do perfume, do creme para cosmética. Né? E isso a gente chamou de uma isenção programada. Porque ele se programa para isso. Né? Ele está ali, o seu personagem, a sua persona, não é para levar as pessoas a refletirem aquilo que exatamente está passando no mundo e como é que cristãos e cristãs que somos podemos colaborar para isso. Sim. Né? E o último eixo, e aí se nós chegamos naquilo que você me perguntou, é o eixo teológico eclesial, que a nossa pergunta é: até que ponto isso é ligado de fato à imagem da igreja e um processo de evangelização ou um processo de missão? Né? Até que ponto essas pessoas respeitam aquilo que é o próprio da dinâmica eclesial, que é a tradição da igreja, não é? A igreja ela se renova porque a tradição se renova. Nós não nascemos com essas pessoas. Essas pessoas não teriam nem por que dizer que tem a verdade, porque a igreja tem mais de 2000 anos. Não é? Ela nasce... E a igreja não tem dono, né? Sim. Diferentemente das outras que tem por aí, a nossa não tem dono, né? Ela nasce de uma ação pneumatológica, quer dizer, da ação do Espírito, né? Eu quero dizer. Então, eles jogam fora, não é? Em alguns aspectos, e isso não configura um processo de evangelização, o que é próprio da tradição da igreja, quer dizer, aquilo que nós recebemos dos que vieram antes de nós, que nesse presente nós damos a nossa, eu costumo dizer assim na pastoral, a gente coloca nosso tijolinho nessa tradição e aqueles que vêm depois de nós vão receber já algo mais à frente, mais elaborado, mais avançado, vinculado a este momento da história. Sim. A Sagrada Escritura e o magistério. E o magistério que nós temos hoje é o do Concílio Vaticano II. Ponto. Concílios passaram para trás, tá bom, já foram, constitui a nossa tradição. Sim. Ao menos que tenha o Concílio Vaticano III, que não vai acontecer tão cedo, penso eu, o que está valendo para nós hoje é o Vaticano II. Então, esses retrocessos e essas distorções de magistério, de tradição, fazem com que essas pessoas queiram parar a história num dado momento
Então, daqui para frente, nada é mais. Nada está valendo. Olha, o último Papa bom foi esse daqui. Escolhi esse E acabou. e acabou. E daqui para frente. Gente, nós já estamos em 2025, né? Tem gente que está lá naqueles pios, que tiveram o seu valor, responderam às demandas da sua época, falaram para aquela época que hoje é outra. Exatamente. E é interessante que essa gente usa das épocas, não é? Todos eles, não estou falando só deles agora, né? Eles usam de elementos da contemporaneidade, como as redes digitais, para falar de épocas que não existem mais. Exatamente. Não é? Então, isso é, de fato, uma grande distorção. Pesquisas recentes nos mostram que, atualmente, na nossa força de trabalho mundial, nós temos cerca de 36% de pessoas millennials e 6% de centennials, a geração Z. Em 2030, estima-se que esse número vai praticamente dobrar. De millennials, nós teremos cerca de 55%, e os centennials serão 30%. Isso vai representar quase 90% da nossa força de trabalho com pessoas jovens, com visão diferente de mundo, e que desde tenridade já recebe feedback contínuo. Através dos smartphones, elas recebem notificações a cada minuto de uma atualização, seja dos seus comentários, dos seus posts, dos seus programas favoritos, da sua música nova que foi lançada. E quando elas entram no mercado de trabalho, nesse nosso mundo paralelo, elas acabam recebendo feedback de seus gestores apenas uma vez por ano. Algumas vezes, 2 vezes por ano. E muitas vezes sem o detalhamento correto. Porque como nós vamos lembrar de tudo o que aconteceu durante o ano? Pois é, então desta maneira nós estamos lançando a nova versão do Performance 6, com a funcionalidade do gerenciamento contínuo de desempenho, que é uma somatória do feedback contínuo que já existia na nossa plataforma com as avaliações de competência e resultado, que poderão agora ser feitas durante os one-on-ones. Além de tudo isso, será possível também mudar as metas e indicadores se isso for necessário, porque no mundo atualizado, digital, dinâmico que nós vivemos, muitas vezes será necessário que a gente mude a nossa rota. Fora tudo isso, se houver uma necessidade de criar um plano de desenvolvimento individual, a nossa plataforma conta com um módulo de aprendizado completo que abraça e abarca todas as funcionalidades do modelo 70-20-10. Seja o aprendizado formal através de uma LMS que tem gamificação, seja com o modelo de aprendizado social ou com a base de conhecimento que compõe todas as funcionalidades necessárias para o suporte ao desempenho, o aprendizado on the job, durante o momento em que o colaborador esteja trabalhando e necessitando desse aprendizado. É por tudo isso que a gente sempre diz que na Micropower o futuro do TID começa aqui. Agende conosco uma apresentação e já mude o seu status quo, o status quo da sua organização já. Não espere 2030. Vamos agir de forma proativa e preventiva para que a gente possa desenvolver os nossos talentos. Abraços digitais. Então, agora você vê, você falou três pilares, né? E em nenhum deles, se a gente for fazer uma análise bem fria, né? A gente está colocando a figura de Jesus e da sua mensagem como fim. Em nenhum deles. Porque, né? A gente, eu digo, né? Os influenciadores, né? Porque, veja só, vou começar aqui do fim para o começo. Se a gente
pensar na parte teológica, como você bem explicou aqui para nós, cada um fatia a história da forma que quer e pega um determinado contexto, um determinado dogma discutido e relativiza aquilo para a realidade atual e coloca uma pseudo-verdade. De novo, aqui a gente está falando de dogma, não está falando da mensagem de Jesus, né? Porque os próprios concílios, né, os decretos conciliares, enfim, os papas, fazem as interpretações da vontade de Deus, né? Aí a gente vem aqui no meio, na parte política. Eu até falei uma vez, eu não me lembro se foi na minha palestra no ano passado, na PUC do Rio, ou em algum webinar, eu não lembro, mas assim, eu falo, eu não gosto da palavra conservador. Sabe por quê? Também não. Porque assim, quem Todos segue, somos, né? todos somos, Todos, o Papa fala né? isso, né? Todos Todos somos somos. A gente conservadores, conserva o né? que nos constituiu até aqui, né? Isso. É. E quando a gente coloca essa palavra e fala assim, ah, não, eles são conservadores, a gente acaba se minimizando, porque na verdade, assim, todos somos, só que eles são os conservadores estáticos e nós somos conservadores dinâmicos, né? Que tem que se evoluir, né? Um outro ponto também, eu também não gosto da palavra direita e esquerda, Também não. né? Porque isso também cria opostos, né? A economia em si, o trabalho, os resultados, o salário, é importante, né? Dai a César o que é de César, né? A gente precisa disso para viver, não adianta a gente apedrejar. Mas também a gente não pode esquecer, né, e ter uma visão econômica predatória de, assim, se você não produz e se você não consome, você não é nada. Melhor você morrer mesmo e acabou, né? Isso são dois extremos. Quando a gente coloca direita e coloca esquerda, existem esses dois extremos, né? E também não precisa ser assim, né? A economia precisa existir, mas a oportunidade, a reinclusão, o olhar ao próximo, a comunidade, ela tem que existir. E isso também no setor corporativo, né? Quando a gente... Existe um livro, né? Que tem o nome de Jesus, o maior líder de todos os tempos, né? O autor foi muito feliz. Acho que ele não era teólogo, acho que era sociólogo, mas ele fez um contraponto muito interessante, pegando as características de liderança de Jesus e trazendo para a realidade, né, do mundo corporativo. E se você for ver, Jesus realmente foi um excelente líder, mas ele foi um péssimo recrutador. Porque ele recrutou os piores, né? Ele recrutou os O piores, fã-clube não né? ajudava. Então, então se ele fosse trabalhasse no departamento de recrutamento e seleção, ele ia falir a empresa, porque ele contratou os piores dos piores. Mas ele pegou os piores dos piores e transformou nos melhores dos melhores de cada um dentro da sua realidade. Então, ele desenvolveu essas pessoas, né? Através do quê? Né? Através, principalmente, da compaixão, que vai além da empatia, que vai além da escutativa, né? Muito se fala no setor corporativo, né, que o líder tem que ter escutativa. Depois, passa-se alguns anos, não é só a escutativa, né? Pós-pandemia é empatia. Mas a gente tem que dar um passo a mais, né? Porque a compaixão, porque a empatia, poxa, né, me compadeço de você e tal, mas eu não ajo para te ajudar. A compaixão, não, eu ajo para te ajudar. Porque a compaixão, o princípio básico é que eu me coloco no lugar do outro. Por isso que eu ajo para ajudar o outro. Exatamente. Então, Né? não Quer é dizer, só enquanto eu não me coloco naquela realidade, eu me importo, né? Eu me né? importo, né? Eu me importo de coração, né? Isso. Isso é a compaixão. Então as lideranças, né? E Jesus foi isso. Ela se coloca como, olha, eu entendo, eu compreendo você, eu te escuto, te entendo, eu te compreendo e eu me importo com você. E é isso que falta nas relações humanas, seja
corporativamente, seja socialmente, né? A gente realmente não se importa com o outro. E quando a gente vê essas plataformas, isso vale para todos vocês, tá? São poucos os canais. Se você pega canais que têm e pessoas que têm milhões de seguidores, gente, podemos até depois fazer um estudo sobre isso acadêmico. Eles não se importam. Você vê na mensagem, eles não se importam com você. Você pode ver o Eles nem próprio. sabem quem é você. Nem sabem quem é você, né? Você é um número O que Papa conta no Francisco engajamento mesmo deles. tem muito menos seguidor do que essas pessoas aqui, né? Então, a quantidade não é qualidade, né? E hoje, né, a sociedade caracterizada pelo desempenho, que leva ao individualismo, que leva à infelicidade, que leva ao consumo, né? Esse círculo vicioso faz com que o que importa é a quantidade de seguidores. Então, assim, essa é a análise crítica, né? Uhum. Que a gente tem que fazer. Nesse processo, aqui mesmo no podcast, algumas pessoas uma vez falaram assim, não, mas por que você não fala do tema A, tema B, tema C? Eu já recebi, através do LinkedIn, mensagem de patrocinador de bet, né? Eu ignoro, porque o podcast, o nosso podcast, o objetivo é levar informação de qualidade. Você pode ver na história desses 115 episódios, a gente não tem aqui influencers. A gente tem pessoas competentes dentro das suas áreas para ajudar as pessoas a refletir e se desenvolver. E não é o que acontece nisso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a influência das redes, né? E a gente esquece, né? A gente esquece porque seja na teologia, seja no aspecto político, seja qual foi o primeiro item que você falou? Da comunicacional, o objetivo é ter seguidor. É isso, para monetizar. Então, tem duas coisas que eu acho que são importantes fazer um paralelo, né? Indo nisso que você me disse agora. As redes sociais, e é importante dizer isso, porque tem muita gente, quando nós lançamos a pesquisa, dizendo, eles são contra. Aliás, essa gente em contra foi para as redes nos atacar. A CNBB quer censurar os influenciadores. Esse livro... Não estamos censurando ninguém. A gente constatou um fenômeno, ponto, academicamente. Mas se esse fenômeno, indo à luz da pessoa de Jesus, fosse utilizado para desenvolver e formar pessoas, o Papa é um influenciador. Sim. A mensagem passa por ele e vai ao outro, não fica nele. Você não lembra do que o Papa faz, do que ele come, do que ele veste, onde que ele se diverte, o que ele... Não, ele não é um influenciador. Aliás, influenciador não tem a ver com evangelizador digital. São conceitos diferentes. Influenciador no Brasil e na maior parte dos espaços virou uma profissão. As pessoas ganham muito dinheiro com isso. Sim. Não é? Então, se um padre vai para as redes sociais ganhar dinheiro com isso e fazer divisão e fazer ruptura e fazer magistério paralelo, é algo que é para se pensar. Sim. Né? Então, eu acho que utilizar as redes, nós não queremos demonizar a utilização das redes. Muito pelo contrário, mas indo nisso que você acabou de falar, eu acho que as redes deveriam ser religiosamente utilizadas para desenvolver pessoas, né? Para levar as pessoas a se fazerem questões, a desenvolver as suas críticas, a pensar por si próprias e como é que elas aprofundam a sua escolha religiosa, no nosso caso do catolicismo, do relacionamento com Jesus, como é que se aproxima, como é que se aprofunda, como é que se vivencia isso de uma outra forma. Por isso que esse eixo teológico eclesial, para nós, os três são significativos, mas esse foi o mais, pelo menos pelo meu olhar de teóloga, né? Porque nós encontramos aí um único... E aí a gente tem que ser justo, um único objeto de estudo que, de fato, testemunha algo que é vinculado ao Evangelho e à fala de Jesus, que é a causa dos pobres. Né? Quer dizer, em um ano, 90%, eu diria, até 99% do seu conteúdo é dizer da causa da população em situação de rua. Ponto. Ele usa as redes para isso.
para apresentar, e mais vinculado do que a questão dos pobres, a fala de Jesus, eu não sei se tem outro elemento, tem outros provavelmente, Sim. mas a centralidade dos pobres na teologia, no evangelho, isso vem muito em linha, e é o único que não é monetizado. Isso é interessante de perceber. E é o único que não é monetizado e o único que é perseguido. E que é perseguido. Né? Aquilo que é o centro e a chave da fala de Jesus é a razão de perseguição. Mas veja, Né? Jesus veio e ele foi perseguido Também por quê? isso. Né? Porque ele defendia, né, os menos favorecidos. Ele não era contra a religião, ele não era contra a política, ele era contra a forma como a religião era utilizada, ele era contra a forma como a política era realizada. E ele não foi omisso. Aí eu queria fazer uma pergunta, né? Fazendo um parênteses aqui de lado, antes de voltar aqui, mas me incomoda, eu não sei se também te incomoda, e se você sabe por quê ou não, visto que já foi na CNBB algumas vezes fazer apresentações e orientações, mas assim, a própria omissão da instituição perante a certas colocações que alguns aqui colocam, que vamos falar assim, independente do aspecto político que ele deixa transparecer, mas quando ele fala algo teologicamente, conceitualmente equivocado ou dúbio, a instituição, por eles fazer parte da instituição, eu acredito que ela deveria se colocar de forma oficial, né? E de forma comunicacional nas redes, né? Para quê? Para que todos saibam qual é a verdade. Porque a partir do momento que ela não se coloca, que ela se omite, ela é conivente. Claro. A omissão é conivência. Claro. Né? E aí o pessoal fala assim, mas ninguém questionou. Por que você está questionando? Né? O que acontece com a nossa instituição que muitas vezes se finge de surdo? Porque Jesus não se fingiu de surdo. Muito pelo contrário. Né? Ele se E quem tem colocava. ouvidos ouça, ele diria todo tempo né? isso. Então, né? assim, o que acontece com a nossa instituição? Por que os nossos líderes aí não se posicionam? Então, Difícil, né? Coloquei você no ar. Não colocou não, é muito claro. E eu acho que é importante as pessoas entenderem, né? A igreja ela tem uma estrutura que é muito própria e que permite essa não contestação por parte da instituição. Então, vamos entender por quê. Porque todo padre é vinculado a um bispo. E o responsável por fazer isso é o bispo a quem esse padre está vinculado. Né? Então, para aqueles, né, vou falar muito rapidamente agora para aqueles que talvez não estejam muito habituados com a estrutura da igreja. Isso acho né? é importante. Então, nós temos a igreja como um todo, né? A igreja, o centro dela é Roma, quer dizer, o centro organizacional, claro. Está no Papa Francisco, depois cada país tem as suas dioceses, tem as suas paróquias, as suas comunidades. Então, cada diocese tem um bispo, esse bispo tem um número de padres que está encardinado nessa diocese, quer dizer, ele é vinculado a essa diocese e ao bispo que está ali, os bispos vão trocando, né, naturalmente, ou porque morrem, ou porque são transferidos a pedido do Papa, ou porque, né, assumem outros cargos na igreja. E a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ela é o conjunto organizacional, no caso do Brasil, né, de todos os bispos que o compõem. Então, hoje nós temos 220 bispos, fora os eméritos, que compõem a Conferência Nacional. Esses que falam, notadamente, que são padres religiosos e religiosas, eles estão ou sob a congregação, que é vinculado naquele território da diocese, ou diretamente vinculado a esse bispo. Então, o responsável primeiro por chamar a atenção, ou por incentivar, ou por dizer alguma coisa a ele, é o bispo local, porque ele é e tem toda a autoridade sobre a sua diocese. Se você, né? Melhor, porque eu não vou ser bispo nunca, né? Mas se você fosse o bispo responsável pela comunicação da CNBB,
Eu não posso ir lá na diocese do outro, sem mais nem menos, chamar a atenção do padre dele. Porque aí, isso é do direito canônico. A igreja é organizada dessa forma. Então, isso é um lado. Porque a CNBB não pode sair por aí, não é, chamando a atenção de A, B ou C. Ela pode, quando muito, dizer ao bispo do fulano: olha, querido, veja lá o que está acontecendo. E isso é feito. A pergunta seguinte é: se isso é feito, não é? Esses exageros são feitos, então por que o bispo não toma alguma atitude? Às vezes porque pode lhe interessar. Aí não tem uma... Então, fazer um paralelo, Não tá? é? Com as Às vezes estruturas porque pode ser corporativas. interessante para ele essa forma de comunicação. Então, tem tem uma um ouvidoria? objeto... Não tem, Não tem não tem ouvidoria. Não tem? A igreja não tem ouvidoria. Então. Nós somos democráticos até a página 2, né? Teria que ter uma ouvidoria Então, ali, tem né? um desses nossos objetos que um belo dia eu estava em casa tranquila e feliz, e aí é bom e é engraçado que nosso grupo, a gente se liga, né? Agora, né? Mas quando a gente estava no auge da pesquisa, aí 11 horas da noite eu liguei para todo mundo: liguem a televisão, porque fulano está no programa do Pedro Bial. Muito bem. Entrevistado, está ótimo, entrevistado pelo Pedro Bial. Quem é que o Pedro Bial entrevistou depois dele? O bispo dele, dizendo que ele achava aquilo ótimo, que de fato era muito alegre, que ele era uma pessoa muito alegre, muito comunicativa, e isso dava para os jovens uma outra visão de igreja, alienante, mas uma outra visão de igreja, etc, etc. Então, não é? Se ele está achando que é bom, não vai ser, né? Quem mais poderia? Ao menos que, de fato, seja uma dinâmica herética, muito herética. Aí sim, aí Então. passa a uma outra instância. Mas veja só, olha só, fazendo uma analogia aqui, né? Eu sempre pensei assim, né? Lógico, guardadas as devidas proporções, mas se é uma instituição hierarquizada, né? Nós podemos fazer uma analogia com o mundo corporativo. Então, os bispos serem diretores de áreas, né? Todos equivalentes. Até a diocese ela é hierarquizada. A CNBB ela é consultiva, Tá bom, né? Ela é à a parte. parte. Então, você tem todos os diretores ali, né? Que seguem uma norma da empresa, né? A sua visão, valor, processos. Bom, você tem ali um gerente embaixo de um certo diretor fazendo bobagem contra o policy da companhia. Ok, esse é o modus operandi. Um Natural, diretor vira para o outro e fala: né? "Ô, vê lá, né? Dá uma olhada, tal." Claro. Eu não posso ir lá falar com o gerente do cara. Agora o cara continua e o diretor é omisso. Ou ele não é omisso. Para ele é interessante que a pessoa faça, Anyway. por alguma razão. Anyway, Não é? né? Seja intencional ou não intencional, ele não está tomando uma ação, né? Poxa, eu vou aqui no C-Level e vou falar: ó, peraí, que exemplo que isso dá? Porque a partir do momento que o funcionário daquele departamento tem essa conduta, Entendi. outros do meu departamento aqui vão questionar a minha conduta. Então é isso que a gente acaba vendo na própria igreja. Então, determinadas dioceses que passam a mão, né? Ou ignoram, ou levam alguma coisa de algum interesse, enfim. Numa determinada postura de um presbítero, acaba dando um tiro no próprio pé, porque os fiéis dos outros presbíteros vão fazer os questionamentos. Aquele que quer levar algo de maneira correta, de maneira mais evangélica, ele acaba sendo criticado e questionado pelos fiéis. E isso vai causando uma ruptura Uma de polarização. dentro para fora, o que é o pior. É. O que é o pior. Porque quando todos dentro estão uníssonos, o ataque que vem de fora, as pessoas se seguram. Agora, quando a destruição vem de dentro para fora, né, é pior. E aí, ok, o bispo ele não pode fazer nada, mas, né, Roma, alguém acima poderia, né, fazer algum dicastério, poderia fazer uma análise mais profunda e chamar a atenção.
né? A gente pelo menos não vê. Não sei se Não, internamente é, existe, né? O Papa mesmo tomou algumas providências com alguns cardeais, né? No mundo, um pouco que eles foram um pouco mais, acho que passaram muito, né, da linha, mas eu acho que ao passar da linha deveria ter uma. Não tô querendo aqui agora, você está querendo ser punitivo. Não, não é isso. Mas não, assim, é chamar a luz da razão, né? Porque isso deteriora. Nós somos todos missionários, né? Os cristãos, eles, por batismo, a gente é hum, chamado à missionaridade, né? E a gente representa uma figura, que é Jesus. A gente não representa uma figura egóica dos nossos interesses. Não é o Jesus que eu acredito, né? E, se claro. não é o que eu acredito, não é o Jesus, né? Não é o Jesus verdadeiro. E eu me incomoda, né? Então, o ponto, né, também dessa discussão é colocar esse incômodo, né, para que a gente possa também não ser uma voz omissa. A gente se colocar, a gente falar. Então, eu acho que você tem razão, mas a igreja não funciona assim. Né? Isso é claro. E não vai mudar tão cedo, ao menos que mude o Código de Direito Canônico, né? Porque enquanto organização ela tem, e essas pessoas sabem disso e se seguram nisso. É. Inclusive alguns bispos, inclusive alguns cardeais, inclusive, né? Religiosos, religiosas, leigos e leigas, né? Sim, sim. Então, isso é um fato. Uma outra coisa e aí é o que eu aposto, é formar pessoas outras para olhar esses que são mais marcados por uma não evangelização com os olhos mais críticos. Então, eu acho que essa é a aposta hoje da minha pesquisa, do meu trabalho pastoral, é como é que nós formamos pessoas para estarem nas redes sociais de acordo com os valores da igreja, o conhecimento do evangelho, o conhecimento da sua dinâmica que seja própria, da sua experiência com essa pessoa de Jesus, para que possam ser como nano-evangelizadores, não como Sim, macro-evangelizadores, né? Mas como formiguinhas, que formem uma capilaridade de formação. Formação crítica, sim. né? Formação, claro, religiosa, espiritual, né? Mas que não anule essa formação crítica para essa ruptura que vem de dentro se desfazer, né? Porque essas pessoas, elas são marcadas e elas têm uma potencialidade de comunicação, seja na rapidez e seja no alcance, mas que se a gente começar a formar a base de baixo para cima, essa influência se rompe, não chega nessa base. Aí você pode dizer para mim, você está sendo, não é, sonhando. Eu não estou sonhando. Não. As pessoas, a grande maioria das pessoas hoje da base da igreja, e são 100% delas que têm um celular na mão, elas não aprenderam a Sim, lidar com isso. sim. Elas utilizam isso, têm na mão, se sentem importantes, se sentem incluídas nos seus meios sociais só porque têm um celular. E hoje, de fato, é um instrumento importante, Sim. não é? Inclusive para ter um número de telefone, Não. não é? É um instrumento importante, mas elas foram cooptadas por um mecanismo das redes. Sim. Então, como é que a gente forma essas pessoas na base para utilizar tudo isso, mas com um senso crítico para ir aos poucos e desfazendo essas rupturas, essas bolhas eclesiais? Sim. E é interessante que eu te falei, né? Agora nós estamos analisando os públicos. Particularmente eu sigo analisando os públicos. A grande maioria das pessoas, você pergunta, da base mesmo, povão de Deus, né? Você pergunta, mas por que você segue fulano? Ah, porque eu acho ele interessante, bonito. Porque fulano é um homem bonito. Tá bom. Ele é bonito, mas o que ele te diz? A pessoa não sabe responder. Tá mais ou menos aquele povo que vai na missa, na porta da igreja, você pergunta qual era o evangelho de hoje? Ela também não sabe. Ela desliga. Porque ela desliga, porque a preocupação, a vida dela, ou eu sei lá o quê, está num outro interesse. Mas ela sabe que é importante estar naquele espaço. Ela sabe que é importante ter um celular, ela sabe que é importante navegar nesse espaço, estar nesse ambiente. Mas ela não, ao mesmo tempo, ela não tem a volta, não é? A volta crítica, a volta de uma outra ação. Então, essa medida da influência, de fato, desses
não é, que nós analisamos, era uma pergunta que a gente sempre se fazia, até que ponto a pessoa muda a sua praxis por conta do que ouviu de A, B ou C? É isso que a gente está tentando descobrir agora. Mas não é um sujeito que conta piada o dia inteiro. Quer dizer, até que ponto as pessoas vendo a causa da população em situação de rua de São Paulo, quantas pessoas ouviram, entraram na rede desse objeto que tem essa defesa, desligaram o aparelho e falaram, quer saber, eu vou bem lá ajudar esse padre. Ou vou arrumar um espaço, ou um espaço lá no norte do país, sei lá onde, né? Vou arrumar aqui no meu bairro, vou procurar uma ONG como a sua para colaborar. Porque, olha, esse exemplo me motiva, não é? E vai me ajudar a me desenvolver, no mínimo, enquanto pessoa, enquanto solidariedade, não é? Enquanto cristão, eventualmente, a exercitar, a mudar essa prática, né? Então, eu acho que, sinceramente, Michel, eu já passei da fase de ficar perguntando, e eu acho que é importante as pessoas, não que eu desconsidere, que eu acho que a instituição deveria ter uma posição clara sobre isso, né? Então, o Papa lançou, e ele lança o Dia Mundial para as Comunicações, a cada ano ele lança. O último foi sobre a inteligência artificial e etc. O referencial da CNBB refez da comunicação, refez agora o Diretório para a Comunicação da Igreja do Brasil, que eu acho que essa gente nunca leu. A maioria das pessoas não leu. As PASCONs, quer dizer, as pastorais da comunicação, as pessoas são jovens, a maioria são muito jovens, mas que precisam perceber, entre outras coisas, e que trabalham muito, viu? É uma garotada animada, interessante, mas que elas precisam perceber que comunicação é meio, não é fim. Sim. E elas sabem muito pouco de evangelho, de teologia, de sentido, porque são muito jovens. Sim. Então, cabe a nós, e eu já estou nessa fase da vida, entendendo um pouco mais amplamente esse fenômeno, acho que cabe a nós criarmos agora uma força reversa, no bom sentido, né? De formar esse pessoal das PASCONs, de retomar esse diretório que foi totalmente refeito, inclusive para inteligência artificial. Legal. Agora, né, Dom Mol começou quando ele era o referencial, agora é Dom Valdir, o bispo referencial, mas que a equipe continuou praticamente a mesma, gente da comunicação, gente da teologia. Então, a gente tem os referenciais, a gente tem o como fazer, né? Agora, se as pessoas vão fazer ou não, eu acho que é um trabalho mesmo de formação, né? De formação, de conscientização, inclusive daqueles que estão... E aí eu acho que é uma preocupação particular minha, formar aqueles que estão na base da igreja em situação de exclusão. Porque ele projeta nessas redes digitais uma vida que ele não vai ter nunca. Sim, sim. E ele não avança, né? Não avança enquanto formação pessoal, não avança enquanto formação de estudo, de possibilidade, de criar possibilidade de sair daquele espaço. E passa a viver, isso também é muito claro, né? Quando a gente vai para as comunidades e você lida com os seus. E passa a viver de uma vida hipotética, sim, que ele nunca vai ter. E se conforma com o que ele tem. E se acomoda naquele espaço, né? Então, eu acho que é um grande desafio hoje da formação é como é que a gente forma pessoas para estar nesses ambientes, porque não tem como mais não estar. Sim. Isso está claro, o fenômeno está posto. E é importante estar, mas de uma outra forma, de uma forma nova. Né? Perfeito. Eu adorei essa abordagem, porque nós temos aqui na base essa geração dos jovens, né, a geração Z, eles têm uma energia, uma familiaridade nativa. São nativos digitais. Né, são nativos. Com essas ferramentas. E eles têm uma característica muito importante, que é o engajamento. Eles são muito engajados em aspectos sociais. Eles são. Porque eles se preocupam com o outro, cada um dentro da sua realidade, Exatamente. Mas eles são engajados. Então, diferente da gente que viveu fases, né, de pré-conceitos, né, eles já nasceram sem essa trava. Com o dedinho, né, nas telas. E se a gente nutrir ele, né, der o combustível certo, né, isso vai
potencializar de baixo para cima, né? E é interessante, assim, né? Eu dei o exemplo das pessoas que estão em situação mais desfavorecida na base da igreja. Mas o segundo semestre do ano passado, eu fui numa escola X em São Paulo, de classe altíssima, altíssima, altíssima. Mas é altíssima que eu não tenho ideia de quanto dinheiro tem os pais daqueles jovens. E aí lá fui eu dizer, não é, dessa história das redes sociais, desse tema e tal, não sei o quê. Então, eu trabalhei com imagens. Né? Primeiro que eu entrei e pedi para todo mundo, cada um desligar o seu, parei, naturalmente. Então, tudo bem. Então, vamos aqui, ó, vamos aqui comigo. Aí fui trabalhando com imagens. Teve uma muito inteligente, muito perspicaz, muito falante, que ela falou comigo assim, professora, eu não sabia que isso existia. Então, aquele que tem muito menos e aquele que tem muito, muito, não sabem que o mundo concreto existe. E ela ficou muito chocada quando eu mostrei o sistema prisional. Porque a gente estava dizendo, o tema geral era a dignidade do humano. Então, por que existem os direitos humanos? Né? E por que o humano é digno de algo? Então, lá fomos nós. É uma escola católica, viu? Confessional. Então, por que existe tal? Então, eu fui mostrando as imagens para chocar mesmo, mas também para provocar. E aí ela falou comigo, professora, eu não sabia que existia isso. Então, no mundo dela, depois eu fiquei pensando, né? Ou não passa a possibilidade de que alguém possa cometer um crime e ir para um sistema prisional, né? Mas desde que o ideal seria que ele fosse digno para recuperar essas pessoas. Ou, não sei em que mundo que ela está. Né? Quer dizer, ela está num mundo que não é o real. Né? E o mais bonito foi que depois eles se animaram. E aí eu fui mostrando depois o trabalho com a população em situação de, enfim, temas vinculados também às pastorais, né? E eles se animaram, quiseram ir conhecer o trabalho de um padre do centro de São Paulo que, né, cuida da população em situação de rua, do padre Júlio Lancelotti. E se animaram a ir lá. Aí eu falei com eles, minha gente, olha, organizem. Porque no final foi engraçado, porque deu uma vontade de todo mundo, que foi bonito, assim. Eu falei, gente, valeu o meu ano, né? Falei, então, pera lá, então vamos organizar. Vamos agendar, vamos combinar e tal, porque vamos ver aí na escola como é que faz, como é que... E deixei lá para as freiras, para as freiras arrumarem isso. Falei, esse problema não é mais um. E foram. Que bacana. E foram, e viram, porque é uma maneira de aterrissar no mundo. Sim, né? Isso é importante. Então, à medida que a gente usa o religioso nas redes sociais para alienar pessoas e tirá-las do mundo concreto, esse é o grande problema. Esse é o grande risco de qualquer religioso que seja, né? No nosso caso católico, mas usar esse espaço, ter essa abrangência, essa velocidade da informação para alienar as pessoas. Para dizer que a igreja parou aqui, que isso aqui, que o fulano é assado, para causar divisão, e isso vai formando grupos mesmo. Né? E vai criando uma guerra, que, aliás, é o que eles trabalham, a partir da guerra cultural. Né? E vai criando esse, diria minha mãe, essa celeuma. Bom, e as pessoas divididas são mais fáceis de ser controladas. Ah, já diria Jesus, né? Aquilo que se divide não se une, né? É isso aí. Bom, professor, a gente já está terminando, na verdade, passamos aqui do nosso tempo, foi um papo muito gostoso. Muito gostoso já fica mesmo. aqui o convite para uma próxima. Ué, quando quiser. E a gente termina os nossos episódios, né, com 3 perguntinhas, né? Eu ainda não mudei elas, né, do ano passado. Até vão achar que é chavão aí face a nova eleição aí americana, mas não é, né? Eu falo o seguinte: se você fosse um presidente do mundo por um dia, quais seriam até 3 ordens executivas que você ia assinar ali para todo mundo seguir? A primeira, a liberdade que as pessoas têm de transitar no mundo. Né? O mundo ele é dado para todos. Ao longo da história, fomos nos dividindo e entendemos isso naturalmente como nações geográficas, mas que não deveriam impedir as pessoas de buscarem uma vida melhor. Eu me refiro à migração. Né? As pessoas que não se sentem com o direito de estar nesse mundo. Né? Então, eu acho que a primeira coisa é essa. A segunda coisa, eu acho que as pessoas que não têm direito à cidade, ou às cidades, as pessoas que estão jogadas por aí.
e as outras pessoas que olham como se elas fossem um problema a serem descartadas. É um estorvo, né? Não é? Então, são as refugiadas urbanas. Então, deveria existir um decreto, se é que é um sonho, podemos sonhar aqui, né? Sim, né? Existe um decreto de proibir o refúgio urbano, da mesma maneira que proibir a entrada e o trânsito das pessoas pelo mundo. As pessoas não saem de onde estão porque deu vontade de sair e ter uma vida nova em outro lugar. Saem porque não tem outra possibilidade de sair. As pessoas que vêm para a cidade de São Paulo e estão em situação de rua, elas chegaram aqui porque onde estavam era muito ruim. Não tinha como sobreviver, a sua grande maioria. E aqueles que estão aqui não dão chances a essas de se constituírem enquanto pessoas. E eu acho que o terceiro decreto seria o decreto de proibir as pessoas de desumanizarem as outras de qualquer forma que fosse. Ninguém tem o direito de desumanizar o outro. Todos nós temos os mesmos direitos porque somos pessoas. Sim. Não é? No nosso caso e no nosso olhar de fé, porque somos criados por Deus, amados, queridos, sonhados, a partir daquilo que é próprio de um Deus que ama. E não temos o direito de não amar o outro que é igual a mim. Ninguém é melhor do que ninguém, né? Eu acho que eu faria esses 3 decretos. Acho que eu não ia ter sucesso. Não, seguramente eu não ia ter sucesso. Você ia ser não. barrado pelo Supremo, mas eu apoio os seus 3 Ia ser decretos. barrada pelo Supremo. Se você pudesse sair para jantar com alguém da história da humanidade, vivo, não vivo, de qualquer época, quem você convidaria e qual seria o tema da conversa? Por que você chamaria essa pessoa? Olha, pode ser 2 pessoas? Pode. Não, pode. Não, era Então, uma só, mas pode ser. eu pode tenho ser 2. muitas perguntas. Eu, enquanto teóloga, eu tenho muitas perguntas para fazer para Deus quando chega lá. Eu acho que não é uma boa coisa Deus me levar tão rápido. Tá. Porque pense em alguém que vai chegar com muitas perguntas. Então, a primeira pergunta é: otimista, não? Pense numa criatura otimista. Eu acho que o otimismo de Deus nos ensina muito. Apostar em gente atrapalhada, limitada, com todos os defeitos, assim, as limitações humanas, acreditar que essa criação ia dar certo, de fato, juro que eu penso isso, no otimismo de Deus. O que me faz, às vezes, perder o otimismo, que eu também não sou, né? Deus, mas que me faz manter o otimismo que as pessoas são capazes de mudar. Porque Mas se Deus apostou o pai nisso, sempre vai ter fé né? no filho. Porque se ele apostou nisso, e aí indo na sucessão, eu acho que eu perguntaria a mesma coisa para Jesus, né? Quer dizer, a convicção de que, de fato, nós temos jeito. A pergunta é, de fato, nós queremos ter jeito e nós temos? Temos, claro. Sim, né? Senão a temos. gente não fazia o quê? Senão a gente não teria a esperança, né? Não é? Quer dizer, mas eu perguntaria para Deus, afinal de contas, não é? Vai ser otimista assim lá na casa de Deus, não tem outro lugar. Mas é o amor, Né? é o amor gerador, né? Quem claro. é pai e mãe sabe, por mais que o filho erre e seja estabanado para nossa sorte, né? A gente minha, inclusive. Né? A gente fica lá, né? A gente não perde a fé. E qual foi o melhor e o pior conselho que você já recebeu? Nossa, tantos ruins e tantos bons, né? Mas em relação à teologia, e aí eu acho que é importante dizer que eu sou leiga, né? E ser uma teóloga leiga latino-americana estudando com Blanc em Louvain não me credencia para muita coisa na igreja latino-americana. Né? Porque é uma teologia muito crítica. Eu acho que a pior foi, mas você vai querer viver disso? E a outra, a melhor foi, você vai conseguir. Quando eu embarquei, no dia que eu embarquei para Louvain, vá porque vai dar certo. Deu, né? Entre tantos outros, eu acho que em relação à teologia, esses foram os mais marcantes. E aquele que disse, você quer viver disso, quando eu cheguei, e eu encontro com ele até hoje, é meu amigo até hoje. Mas de vez em quando eu lembro, aí, ó. Você também não quis viver disso? Então, né? Mas eu acho que os 2 me estimularam de alguma maneira. O primeiro me desafiou.
Então não venha. Lembra aquela brincadeira que a gente tinha quando era criança? Duvido. Duvido. Vamos apostar? É. Tinha uma história do duvido, uma época, uma bobagem, Sim. mas a gente fazia isso. Quer apostar? Quer apostar? Né? Então, o primeiro me desafiou e o segundo me influenciou a ir para frente, né? Me empurrou. Então, eu acho que os conselhos vão muito daquilo e da maneira como você se apropria deles, né? Eu acho que tem alguns, porque conselho, se fosse bom mesmo, a gente vendia, não dava, diz o ditado, né? Então, eu acho que vai muito da maneira como a gente se apropria deles, né? Claro que os dois me chocaram, um me incentivou, mas o que me chocou primeiro me desafiou. Então, te tirou da zona de conforto. foi bom. Foi ruim, mas foi bom. Legal. Muito obrigado, professora, mais uma vez. Imagina. Eu que agradeço. Vamos nos ver em breve, no segundo semestre, Alexandre. Vamos marcar aqui uma continuidade desse bate-papo. E obrigado a vocês por mais uma vez ouvirem o podcast Descomplica TD, o canal que colabora com a sua evolução pessoal e profissional. E também, né, o nosso norte, o aumento do nível de maturidade organizacional em treinamento e desenvolvimento humano, para que a gente possa dar resultados de maneira humanizada. Eu espero que esse bate-papo de hoje possa te instigar, te influenciar, fazer pensar sobre a sua fé, seja ela qual for, e se você não tiver fé, como você pode ser uma pessoa melhor. Como sempre, deixe aí o seu recadinho no YouTube, no Spotify, que dá também para fazer comentários. A gente responde a cada um de vocês. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Abraços digitais.